Investir no longo prazo é uma decisão que começa muito antes do dinheiro ser aplicado. Ela nasce no entendimento de que tempo é o recurso mais poderoso dentro do mercado financeiro. Enquanto muitos buscam ganhos rápidos, quem investe com visão de longo prazo aceita um princípio simples. Construir patrimônio é um processo gradual, silencioso e cumulativo. A aposentadoria, a independência financeira e a tranquilidade futura não são resultados de apostas, mas de constância. O longo prazo não premia quem tenta adivinhar o mercado, mas quem permanece nele. Entender isso muda completamente a forma como o dinheiro é enxergado. Ele deixa de ser apenas um meio de consumo imediato e passa a ser uma ferramenta de construção de futuro, moldada por disciplina e paciência. O primeiro pilar do investimento no longo prazo é a previsibilidade de comportamento, não de mercado. Mercados sobem e descem. Ciclos econômicos se repetem e crises surgem sem aviso. O que diferencia quem constrói patrimônio de quem abandona o processo é a capacidade de manter decisões coerentes ao longo do tempo. Investir pensando em décadas exige aceitar volatilidade como parte do caminho. Oscilações deixam de ser ameaça e passam a ser ruído. Quem entende isso não se desespera em quedas nem se empolga em excessos de alta. O foco deixa de ser o curto prazo e se fixa no acúmulo progressivo de ativos, fortalecendo a estratégia independentemente do cenário externo. A aposentadoria é um dos principais objetivos do investimento no longo prazo. Mas muitas pessoas cometem o erro de enxergá-la como algo distante demais para começar agora. Esse pensamento custa caro. Quanto mais cedo o investimento começa, menos esforço financeiro é necessário ao longo do caminho. Isso acontece por causa dos juros compostos, que funcionam como um efeito dominó silencioso. No início, os resultados parecem pequenos, quase irrelevantes. Com o tempo, o crescimento se acelera de forma exponencial. Adiar o início significa abrir mão do ativo mais valioso do investidor de longo prazo. O tempo. Não existe aporte futuro que substitua anos perdidos. Os juros compostos são o motor invisível por trás da construção de patrimônio. Eles funcionam quando os rendimentos gerados passam a render sobre si mesmos, criando um ciclo de crescimento autossustentável. No longo prazo, não é o valor inicial que faz a diferença, mas a constância dos aportes e o tempo de permanência. Pequenos valores investidos regularmente superam grandes aportes feitos de forma esporádica. Essa lógica favorece quem tem disciplina, não quem tenta acertar o melhor momento. Entender juros compostos muda a relação com o dinheiro, porque transforma paciência em estratégia e consistência em vantagem competitiva. Outro elemento essencial do investimento no longo prazo é a diversificação. Concentrar todo o patrimônio em um único ativo, setor ou tipo de investimento aumenta riscos desnecessários. Diversificar não significa complicar, mas distribuir. Renda fixa, renda variável, ativos nacionais e internacionais cumprem funções diferentes dentro de uma carteira equilibrada. Enquanto alguns ativos oferecem estabilidade, outros impulsionam o crescimento. Essa combinação reduz impactos negativos em momentos de crise e suaviza oscilações ao longo do tempo. Diversificação não elimina riscos, mas os torna administráveis, permitindo que o investidor permaneça no jogo por décadas. Investir no longo prazo exige alinhamento entre perfil de risco e objetivos. Não adianta escolher ativos agressivos se o investidor não suporta a volatilidade emocional. O maior inimigo da estratégia de longo prazo não é o mercado, mas o comportamento. Vendas precipitadas em momentos de queda comprometem anos de planejamento. Por isso, conhecer o próprio perfil é fundamental. Investimentos devem ser desconfortáveis o suficiente para gerar crescimento, mas não a ponto de gerar abandono. Ajustar a carteira ao perfil real, e não ao idealizado, aumenta as chances de sucesso ao longo dos anos. A renda variável costuma assustar iniciantes, mas ela desempenha papel importante no longo prazo. Ações, fundos imobiliários e ETFs oferecem potencial de crescimento acima da inflação, essencial para preservar e expandir o poder de compra ao longo de décadas. No curto prazo, esses ativos oscilam. No longo prazo, tendem a acompanhar o crescimento da economia. O erro está em tentar usar a renda variável como ferramenta de curto prazo. Quando utilizada com visão de longo prazo, ela deixa de ser aposta e se torna participação no crescimento econômico. A renda fixa também tem papel estratégico no longo prazo. Ela oferece estabilidade, previsibilidade e proteção contra imprevistos. Títulos atrelados à inflação garantem manutenção do poder de compra, enquanto investimentos PS fixados oferecem liquidez e segurança. A combinação entre renda fixa e renda variável cria equilíbrio. Enquanto um lado cresce, o outro protege. Essa estrutura reduz estresse, melhora decisões e aumenta a longevidade da estratégia. Investir no longo prazo não significa ignorar segurança, mas integrá-la de forma inteligente. Outro erro comum
é confundir longo prazo com abandono. Investir pensando no futuro não significa esquecer os investimentos. Revisões periódicas são essenciais para ajustes, rebalanceamentos e correções de rota. Mudanças de renda, objetivos e cenário econômico exigem adaptações. O longo prazo é dinâmico, não estático. A diferença é que as decisões são tomadas com base em estratégia, não em emoção. Revisar não é reagir ao mercado, é garantir que a carteira continue alinhada aos objetivos ao longo do tempo. A disciplina dos aportes é mais importante do que o valor investido. Criar o hábito de investir todos os meses transforma o processo em rotina, reduzindo decisões emocionais. Automatizar investimentos ajuda a manter consistência, mesmo em períodos difíceis. Essa regularidade dilui riscos de mercado e aproveita diferentes momentos econômicos. No longo prazo, quem investe de forma contínua se beneficia da média dos preços, reduzindo impactos de volatilidade. Investir deixa de ser um evento e passa a ser um comportamento permanente. O longo prazo também exige controle emocional. Notícias, crises e oscilações testam a convicção do investidor. Quem não tem clareza dos próprios objetivos se perde facilmente em ruídos externos. Ter metas definidas ajuda a filtrar informações e evitar decisões impulsivas. O investidor de longo prazo entende que o mercado recompensa quem resiste ao caos, não quem tenta fugir dele. Cada crise superada fortalece a estratégia e reforça a importância da permanência. A independência financeira é um dos resultados possíveis do investimento no longo prazo. Ela não significa parar de trabalhar, mas ter liberdade de escolha. Essa liberdade é construída com planejamento, disciplina e paciência. Não existe fórmula rápida. O processo exige anos de consistência, ajustes e aprendizado contínuo. Cada aporte representa uma escolha consciente pelo futuro. Ao longo do tempo, o patrimônio acumulado passa a gerar renda, reduzindo dependência do trabalho ativo. Investir no longo prazo também é um exercício de educação financeira contínua. Aprender sobre ativos, economia e comportamento amplia a capacidade de decisão. Quanto maior o conhecimento, menor a chance de erros graves. Educação reduz ansiedade e fortalece convicção. O investidor deixa de seguir modismos e passa a agir com base em fundamentos. Esse aprendizado constante se reflete em decisões mais maduras e estratégias mais eficientes ao longo dos anos. O tempo transforma pequenas decisões em grandes resultados. Quem começa cedo, investe com constância e mantém disciplina, constrói patrimônio quase sem perceber. O longo prazo não é emocionante no início, mas se torna poderoso com o passar dos anos. A verdadeira recompensa não está apenas no dinheiro acumulado, mas na tranquilidade de saber que o futuro foi planejado com responsabilidade. Investir no longo prazo é escolher hoje a liberdade de amanhã. Se você quer aprender a investir com visão de futuro, entender juros compostos e construir uma estratégia sólida para aposentadoria e independência financeira, se inscreva no canal, deixe o like e ative as notificações. Aqui cada vídeo é um passo a mais para transformar tempo em patrimônio e disciplina em liberdade financeira.